Vamos gravar? Pode? Pode ir. Abre aí. 3, 2, 1 e... Olá! Abriu? Tá certinho aí? Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast de diretoria. Seja bem-vindo a mais um... Qual é o episódio, Matheus, que nós estamos? Acho que é o 7. 7º episódio do nosso podcast. Eu sou Kleber Bittencourt, o host que vos fala desse podcast que eu tô tendo muito prazer em fazer, então seja bem-vindo ao nosso podcast. Nós estamos aí no mês da saúde e por isso a gente está priorizando a trazer os nossos convidados que falam de saúde, falam da qualidade de vida. Eu estou aprendendo várias coisas aqui nos bastidores, mas hoje eu estou aqui com o nosso convidado Carlos Eduardo, vulgo Cadu. Eu vou chamar de Cadu porque é impossível eu tentar falar com você como Carlos Eduardo, mas eu estou aqui com o Cadu, que é formado em Educação Física, mestrado em Reabilitação... Ciências da Reabilitação. Ciências da Reabilitação, que eu acho que todas as vezes que a gente tem falado aqui, eu tenho falado aqui sobre área de saúde, eu me encanto, vou dizer essa palavra, eu me encanto mais porque tantas ramificações, essas especializações que tem hoje em dia, né? Antigamente a gente falava do cara que fazia educação física, a gente não tratava nem educação física como uma área de saúde, né? Era de educação. Educação ou... E limitado a bem-estar, a fisiculturismo, né? E hoje em dia é uma coisa impressionante. E eu queria que você fosse bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado pelo convite. Embora a gente não tenha essa formalidade total, mas eu acredito que para o pessoal que está assistindo, é legal que a gente tenha uma introdução um pouco mais específica para poder conhecer, para nos conhecer, né? Assim, tu é um cara que, tá com quantos anos, Cadu? Tô com 39. Não parece não, mas sei que não parece. Todo mundo sabe disso que não parece. Aí, Bia, começou, o Cadu tem cara de 29. Tem cara de 29. Então, 39 anos, cara, sai a gente vai contar essa história, sai do ensino médio direto para uma graduação, estuda, tal, tem uma visão diferenciada, é isso que eu quero trazer isso para o nosso pessoal hoje. Entra a faculdade com 16, com 18, 23 se forma, né? Tá aqui na brifada que a gente deu, já, 17 anos de academia, professor universitário, fez especialização, o que todo mundo, de repente, para e diz assim, cara, não, já sou professor, já estou graduado. Eu quero trazer esse diferencial aí das tuas escolhas, eu quero que você conte essa história pra gente, das tuas escolhas que eu quero mais. E aí se especializa, não, eu quero mais, vou fazer depois de vários cursos que eu sei que você tem na sua área, não, eu vou agora peitar um mestrado. E eu te acompanhei nessa fase, virar à noite, fazer trabalho, apresentar, essas coisas loucas de trabalhar, estudar e se dedicar e querer algo mais, querer ser diferenciado no mercado. E assim, é esse o objetivo do nosso papo hoje. A gente vai falar da tua área, vai falar da saúde. Eu acho que de como a educação física evoluiu nos últimos anos para se tornar uma profissão assim, não é mais modinha. É uma das profissões do século, né? Saiu uma revista Veja alguns anos atrás, não vou lembrar a data certa, mas saiu as profissões que seriam as profissões do século, né? Educação física era uma das profissões do século, englobadas das profissões que eles citaram, era uma delas. Então, muitas vezes é visto de uma forma marginalizada, né? Mas hoje em dia, graças a Deus, nós temos muito mais credibilidade do que a gente tinha antes, né? Principalmente dentro da cadeira de medicina. Então, os médicos nos veem de uma maneira muito mais diferenciada do que a gente era visto antigamente. Mas, como o intuito do programa é falar de educação, né? Eu acho que é legal eu contar um pouco dessa minha escolha eu acho que é super legal, hoje, né? Porque assim, a gente vem aqui, a mania de podcast hoje, né? O que viralizou, é um fácil do cara consumir. Eu acho que ele está consumindo uma cultura de forma geral. Porque não pode se ver mais o cara da área de educação física como o cara que é preparado para transformar o cara num marombeiro. Você colocou aqui, tem eu quero falar, o fitness, a área fitness e o wellness. Falei certo? Certo. O wellness. Porque assim, tá ramificando, trabalha pro bem-estar. Eu tava conversando com a Lu, que é a enfermeira, né? E a busquei, e a gente fez um podcast com ela muito legal.
E ela estava falando sobre a marginalização da enfermagem, sobre o seduzido da enfermagem, aquele negócio da fantasia sexual de enfermeira. E eu acho que quanto mais a gente trata de um assunto, a gente não esconde o assunto. E acontece muito isso no ramo de educação física. A gente amplia, a gente vai falar disso, né? Porque tem uma galera que tem receio. Não, eu acho que é gerada dentro do... Você vai falar com propriedade, você é da área, mas assim, parar de erotizar o negócio e tratar como uma ciência, como o respeito que deve ser tratado. A área de educação física é uma das áreas que mais publica artigo científico. É mesmo? Aqui dentro do Brasil. É uma das áreas que mais publica hoje em dia. Inclusive, nós publicamos muito mais fora do que aqui. Até mesmo pela comunidade científica, você tem mais credibilidade quando você publica um artigo lá fora. Infelizmente é assim. Porque as revistas que nós temos aqui nacionais, elas não têm tanta credibilidade. Porque muitas vezes a pessoa analisa que tem uma manipulação de algum dado, então lá fora o filtro é muito maior. Mas é uma das cadeiras que mais publica, é que mais exporta profissional para fora também. Até mesmo, eu tenho um amigo que está indo agora, foi agora para a Alemanha, chegou lá agora para fazer o pós-doutorado dele lá. Então, nós criamos muita coisa aqui, nós geramos muita coisa aqui. Muito conteúdo. Mas é muito mais aproveitado lá fora. Que loucura. Porque se você for olhar, a maioria dos nossos artigos são aproveitados lá fora e são usados lá fora em várias áreas diferentes. A gente até estava falando que no próprio Estados Unidos não tem uma especialização tão grande dessa área, né? Não é tão dedicado. Não tem faculdade de educação física lá fora. Eles têm alguns cursos de especialização nessa área. Então, um cara quer trabalhar como personal trainer, um exemplo, lá fora. Ele vai fazer um curso lá fora, que eu acredito que seja de um mês, 2 meses, não lembro agora o tempo certo, mas depois disso... Acabou, ele já pode começar a dar o treinamento dele, tem um embasamento bem superficial de fisiologia, de anatomia, eu acredito que eu nunca olhei o conteúdo desse curso, e pode estar trabalhando. E aqui não, a gente tem toda uma faculdade, você passa, hoje em dia ainda foi dividido, né? Que a educação física hoje em dia é dividida. É mesmo? Quando eu me formei, eu fui a última turma de licenciatura plena, onde você saía formado com a licenciatura e com bacharelado. Você era bacharel e também era habilitado com uma licenciatura para dar aula em colégio. Hoje em dia não, você tem a Faculdade de Educação Física, somente o bacharelado e somente a licenciatura. Depois você tem que fazer uma licenciatura para poder... Aí. Você complementa com um dos dois. Se você escolheu a licenciatura, depois você complementa com bacharelado e assim vice-versa, né? Bem legal. Mas vamos lá. Você... eu conheço a tua história, mas o pessoal que está nos assistindo, nos assistindo, não conhece. Você vem de uma realidade, de um meio, né? Que a galera... Quem me conhece hoje não faz ideia. Não faz ideia, né? De onde tu chegou e como é que você... Principalmente de onde eu saí, né? Eu estava conversando com a Juliana ontem, que muitas vezes as pessoas nos julgam pela imagem que a gente tem. Que até a área dela, tô fazendo até uma propaganda, se você quiser contratar alguém. Vou entrevistá-la aqui, no podcast, Eu vou entrevistar a Ju para mudança de carreira, que eu acho que é muito legal a mudança de carreira que ela fez, mas a gente vai falar disso. Então a pessoa, ela faz um preconceito da outra pessoa através da imagem que ela tem atualmente. Então as pessoas não fazem ideia. Então às vezes ela olha a pessoa assim, o que ela é hoje em dia, o que ela conquistou, e fala assim, isso aí foi muito fácil, mas não sabe os tijolos que a pessoa teve que carregar até ali. E às vezes não entende de onde a pessoa saiu. Quando descobre, fala assim, não é possível. E eu tenho uma história muito rica em relação a isso, né? Porque eu venho de uma família onde não tem ninguém formado. Ninguém fez uma faculdade. Então, tinha uma cultura do meu núcleo familiar militar, que o meu pai... Você está falando pai, mãe... O meu bisavô é muito conhecido na área militar. Ele era um capitão da Polícia Militar, maestro. Ele fez o hino de São Fidélis, da cidade de São Fidélis. Foi ele que compôs. Então, dentro da Academia de Polícia Militar, ele é muito conhecido como maestro, que é Capitão Rezende, que inclusive é o nome do meu pai. O nome do seu pai. Então, meu pai... Seu Rezende. Gente boa. Gente boníssima. Abraço, tio Rezende. Tudo que eu sou hoje, eu agradeço a ele como caráter, como tudo. Foi graças à minha criação. Vamos dar uma pausa nesse negócio que você está falando, porque eu acho que um assunto legal para a gente falar é que as pessoas falam... muito da rigidez militar, do compromisso, da direção, você não é militar, né?
a gente conhece a tua história, você sabe que você fez assim, alguma coisa pra ser... Seu pai é do Corpo de Bombeiro. Corpo de Bombeiro, oficial do Corpo de Bombeiro. Oficial do Corpo de Bombeiros. Então, por mais que você não seja militar, você foi criado dentro de uma filosofia militar. Que eu acho que os jovens hoje se perderam isso e veem essa filosofia como bobeira, como uma coisa que não tem nada a ver, que não aprende, mas você foi criado dentro disso. O que você acha que isso contribuiu para você chegar onde você chegou? Eu acho que a disciplina é o principal, porque você é muito criticado, né, a criação militar. Mas eu acredito que isso traga muita disciplina, muito direcionamento, foco para você conseguir os seus objetivos, né? Porque o militar é muito assim. E as pessoas caracterizam como uma criação opressora. Eu acho que isso aí é do indivíduo. Cada indivíduo tem suas características específicas. Então, existe o pai militar opressor e existe o pai militar não opressor. Mas a filosofia é a mesma. E eu fui criado com esse exemplo, né? Eu lembro, eu sempre converso com algumas pessoas quando eu conto a minha história, eu lembro que muito das minhas características foi espelhada no meu pai. Eu lembro dele, meu pai, ele foi soldado. Para quem é da parte militar, sabe o que é um oficial QOA. É quadro de oficiais administrativos. Então, na época dele, se você entrasse como soldado, você iria sair soldado. Hoje em dia tem um plano de carreira. O cara de tantos e tantos anos, ele vai subindo dentro da carreira militar. Mas eu vi o meu pai, durante todo o meu crescimento, ele estudando. Então ele estudava para poder fazer... Na época do seu pai... Meu pai era soldado. Na época do seu pai não tinha crescimento por plano. Ele tinha que estudar, se formar, fazer especialização, fazer as provas internas, os concursos internos. E seu pai foi até que cargo? Ele saiu hoje, ele é major. Major. Então, o cara que era soldado... Soldado levar major. Então, quer dizer, tem exemplo que vem de casa, isso né? Isso aí. Ele tem amigos que até hoje, são cabo, são soldados, até hoje, da época dele. Hoje em dia, a gente vive outra realidade, que eu acredito que é uma realidade que até é o que constrói toda a nossa sociedade, né? É uma realidade que eu acredito muito em você calcar alguma coisa para conquistar. Você passa a dar mais valor a essas coisas. Pagar um preço. Isso. Se até mesmo dentro do militar hoje em dia, com o tempo você vai avançando, você não paga esse preço, né? Você não se esforça para conquistar algumas coisas. Não estou falando que as pessoas são relaxadonas, mas eu acho isso muito importante. Isso acrescenta muito no ser humano, né? Dá valor àquilo que tem, né, cara? Então... Isso é uma coisa muito legal, porque assim, eu vivo falando para os nossos alunos aqui, a gente tem um curso de supletivo, né, aqui no colégio. E tem os cursos técnicos, mas eu vivo dizendo assim, às vezes um pai e uma mãe que, resolveu voltar a estudar e está estudando, e diz assim, cara, eu não estou aguentando, eu vou parar. Aí eu digo, você gostaria de ouvir do seu filho que ele vai parar? Não. Então, assim, se esforça mais um pouco. Porque você continuar continuar a estudar e se formar, não é só uma coisa para você. O seu filho está te observando sair de casa e se dedicar. E, cara, meu pai já está com essa idade, ou minha mãe, e ele vai, ele estuda, ele se formou. É isso que eu quero. Então, por mais que a pessoa, o pai, não se perceba, ele é um exemplo para o filho, não daquilo que ele fala, mas daquilo que ele faz. Que é exatamente o que aconteceu com seu pai. Eu lembro, eu tenho muito vivo na minha memória de eu estar na praia, tu vê como que são coisas que marcam a vida da pessoa, né? Eu estar na praia com meus irmãos, eu brincando na areia aqui com a minha mãe, e ele sentado aqui no monte de areia, lendo o conteúdo da prova do concurso interno que ele tinha que publicar. Então ele não deixava de vivenciar a família dele, que eu acho que isso muitas vezes os pais pecam hoje em dia, né? Eles pensam em dar tudo pro filho, mas esquecem da convivência familiar. Então ele não deixava de conviver com a família, de dar apoio à família, de estar presente, mas também ele estava ali com as obrigações dele. Então isso serviu muito como exemplo para mim, né? Para minha vida a partir daquilo ali. E eu acho que isso me acrescentou muito. Isso que me construiu em relação ao meu direcionamento das minhas escolhas. A essa dedicação. Isso aí. E fazer apesar de ser um jovem da zona norte do Rio, né? Estudei em colégio público. Estudou em colégio público e já emenda numa graduação. Essa dedicação era tão caracterizada em mim que eu estudei do CA, para o pessoal agora hoje em dia é bem diferente, né? Mas do CA tá velho, até... tá velho, cara. Mas não pareço não. Do CA
até a quarta série eu estudei no colégio municipal. Aham. Então a gente ainda tinha uma qualidade mais ou menos de ensino. Foi onde começou a piorar um pouquinho mais a qualidade de ensino. Mas depois eu fui para o colégio particular, que é o Colégio Santa Mônica. Mas eu não tive problema nessa transição. Porque mesmo estudando num colégio público, eu estudava sempre. Eu me dedicava sempre. Você fez uma escola regular, você fez segundo grau normal. Segundo grau regular. Porque eu sou também da época que começou a ter os cursos técnicos concomitantes. E como é que foi, por que educação física? Por que entrar na área de saúde? Então, eu sempre tive muita facilidade com as áreas humanas, né? Uhum. Tanto que o primeiro vestibular que eu prestei foi para História. Por incrível que pareça, como eu tinha essa facilidade, eu passei meu ensino médio todo, do primeiro ano até o terceiro ano, gabaritando quase todas as provas de História. Tanto que eu tenho um amigo meu, que era o que sempre tirava as mesmas notas que eu, que é professor de História, hoje em dia. Então, eu fui fazer o vestibular, passei em História, porque era o que eu tinha mais facilidade, mas tinha aquela coisa entronizada em mim que eu deveria ser militar. Então, sim. O meu irmão seguiu uma carreira militar até o ponto que ele concluiu a faculdade dele e saiu. Pediu baixa. A minha irmã hoje em dia ainda é militar, ela é sargento da Polícia Militar, enfermeira. Então, todo mundo na minha família é militar. Enfermeira? É, enfermeira. Eu não me ligava com sua irmã, trabalhava na área de enfermagem. Então, todos os meus parentes mais próximos, os que não tinham um emprego informal da iniciativa privada, eles eram militares. Principalmente pela influência do tio, que era meu pai. É uma família, né, cara? Isso, o cara é uma família acaba militar, seguindo a profissão. Isso, até mesmo pelo exemplo de evolução social que ele teve através do esforço dele dentro da carreira militar. Então isso era um exemplo. Um exemplo para a família. Tipo assim, pô, vou me direcionar para esse lado aqui. Fulano conseguiu, de repente, mudar a história dele indo para a carreira militar. Que eu acho uma carreira linda. Eu acho que tem que ter adaptação. Tem que ter... E o bombeiro, principalmente, né? O bombeiro... Tu vê que o seu filho é apaixonado pelo corpo de bombeiros. Toda criança é apaixonada pelo corpo de bombeiros. O bombeiro ainda tem aquela mágica do salvar vidas, né? Tem aquele negócio muito legal. Mas aí, tudo bem. Você escolhe educação física no momento daquele boom da educação física? Todo mundo escolhendo a educação física? Não, porque acontece, tem a ver com militar também, porque acontece, eu comecei a fazer os concursos militares, né? Uhum. Então eu acredito muito em Deus e em propósito de vida, eu acredito que não era para eu ser militar, principalmente na época que eu tinha a idade de 17 anos, eu acho que eu ia acabar fazendo alguma besteira em algum momento, porque eu acho que é uma idade o cara é muito jovem para ter as responsabilidades, principalmente porte de arma, eu acho que não tem maturidade para isso. E eu não teria maturidade para isso na época. Então eu comecei a fazer esses concursos, passei em alguns e tive a façanha de ficar reprovado em uma matéria. Tive notas ótimas, consegui ser num concurso, que era o da ESA, ser aprovado e não classificado. Ou melhor, classificado e não aprovado. É o contrário. Como que tu conseguiu? Eu estava classificado porque como é que classifica eu tirei 10, 9, 8 e 8 e tirei 3. Foi a pior ano de prova de matemática. Então você tinha que tirar uma nota mínima, que era 5 em cada matéria. Então minha nota foi muito alta, porque era bom de humanas. Jogou minha média lá no alto. Eu estava classificado dentro das vagas, eram 100 mil inscritos. Eram 240 vagas para a área que eu queria, que era intendência, sargento intendente. Eram 240 vagas. Eu fui o número 240 do Brasil. Então eu estava classificado no Mas como a nota de matemática foi tão ruim, eles reprovaram. Me fiquei reprovado numa matéria. Era caráter exclusivo do concurso. Então depois fui fazer outros concursos, até que eu tive um estirão muito grande de crescimento, emagreci muito, não tinha força muscular. Tive que entrar numa academia para me preparar, porque toda prova militar você tem o teste físico. Tem o teste físico. Então comecei a frequentar a academia por isso. Eu já era ex-atleta de natação, então já tive uma experiência com atividade física durante alguns anos. Fui federado, mas como todo adolescente começa a achar aquilo aí chato, acabei largando. Uhum. Mas tive essa experiência maior com a academia por isso, por conta do concurso militar. E aí você entra na faculdade direto porque assim, eu quero entender qual é o divisor de águas dessa questão, porque assim, muita gente vai para a faculdade, né? Uhum. E para. E as pessoas veem faculdade como limitante, vê o curso técnico como alguma coisa conclusiva. Uhum. Aí para e entra naquela estagnação da profissão. E aí você tem 300 mil professores de educação física em outras atividades. Né? O cara fazendo das coisas mais
esdrúxulas, não desonrosas, não tem nada a ver com honra. O cara acaba abandonando a profissão, Mas abandona a trabalhar profissão em porque... banco, como eu tenho muitos amigos que trabalham em banco hoje em dia. Vendedor. Loja. Cara, ganha até dinheiro, mas de repente investiu aí 4, 5 anos numa faculdade. Eu tenho uma amiga que não... fez educação física e é uma das melhores corretoras de imóveis que tem no Rio de Janeiro. Ela é gerente de uma empresa muito grande de imóveis. Ela está muito bem posicionada, mas ela também é uma das pessoas que engrossam essas pessoas que fazem a faculdade e acabam largando e o negócio a não é só... o intuito não é só pejorativamente, não. Para dizer que o cara está trabalhando uma profissão menor. Mas, de qualquer forma, o cara investiu 5 anos da vida dele numa especialização para não ser... E 5 anos é tempo pra caramba de vida, né? Pra você se dedicar. Você sai, faz a graduação em educação física e vai pra academia, cai dentro da academia. Na realidade, eu fui tentar fazer os concursos militares, tive essa experiência com academia. E quando eu fiquei reprovado no último exame militar, que era para academia de corpo de bombeiros, que era a coisa que eu mais gostava de fazer, que eu gostaria de fazer no meu futuro, eu fiquei reprovado num exame físico, por ironia do destino. Eu tinha uma luxação de ombro e fiquei reprovado. Então, não tive tempo hábil de me recuperar. Aí ali eu comecei a repensar um pouco a minha vida, se realmente era para ser isso mesmo na minha vida ou não. Então, eu falei assim, cara, eu gosto de esporte, gostei muito dessa experiência aqui na academia, fiquei fascinado pelos profissionais trabalhando dentro da academia e falei, pô, vou tentar educação física. Tentei a primeira vez na UERJ, por isso que eu acabei entrando um pouquinho mais tarde na faculdade. E como as específicas, eu acho que isso é um dos critérios de muitas pessoas abandonarem a educação física. As específicas eram química, física e biologia. Eu era muito bom de humanas, então eu tive que começar a estudar mais isso. E quando eu comecei a ver que minha idade estava avançando muito, eu pensei, vou ter que fazer uma faculdade. Então vou tentar uma faculdade particular para eu entrar logo, ingressar logo na faculdade e começar a minha história dentro da educação física. Mas a minha escolha por educação física foi devido às minhas experiências anteriores e uma pseudo-frustração que eu tive na carreira militar. Ali começa a minha história com a educação física. Entendi. E como você falou, por que acontece que tem algumas pessoas que progridem e outras pessoas não progridem na carreira, né? Quando eu resolvi escolher educação física, eu pensei assim, eu tenho que traçar um plano. Porque educação militar, né? Você tem um alvo, um foco e você vai. Você foi treinado para alcançar um objetivo. Justamente as pessoas são treinadas para isso. Eu vou te falar, eu acho que muitas vezes é onde as pessoas se perdem. Porque as pessoas não traçam metas, não têm objetivo, não sabem onde quer chegar e vai naquele, deixa a vida me levar, a vida leva eu e não leva a lugar nenhum. Com certeza. Porque não tem foco. Eu acho, e a gente estava conversando aqui no bastidor, que é um grande problema hoje da nossa juventude, adolescência. O cara tá no oba-oba. Não vou falar da nossa, não. Eu vou falar da nossa, que eu digo assim, de hoje não. Vou falar do problema geral do adolescente em qualquer etapa. Porque tem muita gente... São características da fase da vida. Da fase da vida. Mas é uma característica, se o cara se deixar levar... Ele não vai pra frente em lugar nenhum, ele não foca. Ele já não é uma característica. Se você facilita a educação mais frouxa... Quantos amigos... você é um cara que tem sucesso hoje na sua profissão. Você trabalha com reabilitação da educação física, de cara que fez cirurgia, um monte de coisa. Muito específico, né? Você é especializado em um movimento. Como é que é o nome? Eu tenho 2 especializações, né? Eu sou especialista, né? Eu tenho uma pós-graduação em anatomia humana e tenho uma especialização em biomecânica. Biomecânica, que é a física do movimento humano. A física do movimento humano. Quer dizer, uma especialização danada, você é conceituado, você dá aula hoje nas melhores academias, né, do Rio. Faz gerência de academia, contrata professor, tá lá no topo da carreira. E tem uma galera que, por causa desse falta de foco na adolescência, na fase que deveria estar investindo em educação, tá noitada, bebedice, e você é um cara que largou, deixou isso tudo, criação, pai, tem um monte de fator envolvido, mas se dedicou e hoje colhe frutos disso, né? Você deve ter um monte de amigo que se perdeu ao longo do caminho. Com certeza, assim, até mesmo da onde eu vim, que eu venho da Zona Norte, né? Eu fui criado na Zona Norte. Como eu falei, eu tive uma infância que não tinha muitos excessos, mas tinha
a provisão. Tinha uma provisão, mas não tinha excesso, porque eu tenho mais 2 irmãos. Eu peguei a melhor fase do meu pai, que eu peguei já... Você é o caçula? Eu sou o caçula. Eu tenho 10 anos de diferença para minha irmã mais velha e 7 para o meu irmão. Você é a raspa do tacho. Foi o acaso. O acaso. Então, eu já peguei Eu tenho um acaso na minha vida também. Pô, Meu Theo é o acaso. Então, eu peguei uma fase melhor, uma condição financeira um pouquinho melhor, mas eu fui criado ali na Zona Norte. Então, eu vi muitos amigos meus se perdendo com isso. Quando você não dá um foco específico no estudo, né? Porque você acha sempre que o adolescente, ele é muito inconsequente, né? Ele acha que sempre vai ter tempo para tudo, que a vida vai durar para sempre. Então, quando ele acorda, tem um estalo que ele acorda, já passou. Muitas vezes, eu tenho um exemplo de uma amiga agora que procurou fazer uma faculdade depois já de uma certa idade, está conseguindo ter o foco dela, está conseguindo ter o sucesso dela, mas são raríssimas as pessoas que conseguem fazer isso porque tem as responsabilidades da vida adulta, né? Precisa de muito mais determinação, né? Sim, sim. Precisa de muito mais determinação. Isso eu acho que o cara que está nos ouvindo hoje, o jovem que está nos ouvindo, cara, se você tem tempo hoje para fazer isso, faça agora, porque agora é o tempo da tua vida que você vai fazer isso, né? E agora, também não é empecilho para quem quer. O cara que já está com mais idade, ele vai precisar se dedicar mais. E você sabia que os headhunters, né, os caçadores de talento e tal, eles estão preferindo os caras que de repente de uma hora para outra resolveram se dedicar e concluem, dão certo, que eles dizem assim, esse sujeito tem foco. Objetivo. Ele né? tem Foco. Objetivo. Então se ele tem objetivo e foco e se concluiu, ele vai poder me ajudar aqui na minha tarefa, na minha produção. Então dando preferência para contratar esse tipo de profissional que se dedicou, que fez às vezes um EAD bem feito, né? As pessoas acham que o EAD não tem que estudar, né? Eu costumo dizer o seguinte, eu já fui professor de EAD, então eu costumo dizer o seguinte, não é a faculdade que você concluiu que vai determinar o profissional que você é. É o conteúdo que você absorve externo que vai determinar o profissional que você é a sua conduta como pessoa que vai determinar o profissional que você é, a sua dedicação. Porque a faculdade vai te acrescentar o básico. Então, você não vive do básico, porque o básico você vai ser mais um igual a todo mundo, isso aí não vai mudar. Uau, esse aí pode dar um corte, viu, Bia? Marca esse corte aí. Cara, porque é verdade, ninguém vive do básico. E as pessoas chegam no básico e param. Chega no... eu terminei um curso técnico, parou, agora você é enfermeiro. Não. Aí a graduação, não pode. A gente estava falando semana passada com o Robson. Robson é um cara que está com 50 e tantos anos, ele falou... Está estudando até hoje, né? Tô estudando, eu vou parar quando eu morrer. Porque o estudo é contínuo, o movimento é contínuo. Ele falou que quando a célula para de movimentar, que ela morreu. Eu costumo falar sempre para Juliana o seguinte, eu tenho um tempo máximo para não estudar, são 2 anos. 2 anos o tempo já começa a me incomodar. Se eu parar para pensar o tempo todo que eu estudei na minha vida, eu passei minha vida toda estudando esses 39 anos. Porque até eu fazer as 2 especializações, o mestrado, o tempo todo de faculdade, todo o meu ensino médio fundamental, eu passei quase a minha vida, os 39 anos estudando. E até mesmo esse foco, se você for olhar, o meu direcionamento para as especializações foram focadas. Porque se você olhar, eu sou formado em educação física, mas eu falei, todo mundo é formado em educação física, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer uma coisa diferente. Você tem que se diferenciar, você não pode ser igual a todo mundo no mercado. Porque se todo mundo é graduado, todo mundo é igual. Todo mundo faz uma especialização, mas qual especialização eu vou fazer? Só mais uma? Não, qual é a área que eu quero atuar? Eu quero atuar na área de academia, de treinamento de força, então tem que fazer alguma coisa direcionada para isso. Aí muitas vezes a pessoa pensa, vou fazer um treinamento desportivo. Cara, mas na minha opinião, isso aí você já tem um básico disso aí não estou falando que não vai te acrescentar em nada, mas você tem um básico disso na faculdade. E tem muitas coisas que a gente tem um básico. Então você tem que ter especializado alguma coisa que vai fazer diferença. Isso é legal também porque você saiu, caiu dentro da academia. Se você cai na área de trabalho, você pode saber qual é o contexto dentro da área para você se especializar. Tem muita gente que sai de uma faculdade também, já cai numa especialização, às vezes sem muito direcionamento. E aí fica meio perdido. E a área de educação física tem essa facilidade porque cedo os profissionais já vão ser estagiários. A partir do 3º período você já começa a fazer estágio. Então ele tem a vivência profissional desde cedo. Então ele consegue ter
ter experiência em alguns pontos específicos e falar, pô, eu gosto mais disso. Você percebe que eu sou um cara que não sou do fitness, eu sou do wellness, né? Você sabe que eu sou o Só cara- qualidade. Percebe que é só qualidade, Só qualidade de vida. O vida. perfil aqui não tá muito legal, não. Então, quando eu pensei, o que eu vou fazer? Eu pensei logo em 2 pontos específicos. O que eu tenho que entender bem? Anatomia. Eu tenho que entender da anatomia humana. Então, fui fazer uma especialização em anatomia humana, porque eu tive o básico na graduação. Depois eu pensei, qual é o outro braço que vai me auxiliar na anatomia humana e que tem a ver com o movimento humano? A biomecânica, que é a física do movimento. Então, se eu sei específico de anatomia e sei específico de biomecânica, eu consigo montar quase a maioria das coisas. Eu consigo montar a maioria das coisas com excelência, com um grau de raciocínio maior. Porque muitas vezes você pega pessoas que elas reproduzem o conhecimento de outro. Ele vê aquilo ali, isso aqui deu certo e o cara emagreceu, isso aqui deu certo e o cara ficou forte. Então, eu sou da área, eu vou pegar aquilo ali e vou reproduzir o conhecimento do outro. Ele não é... Eu quis criar o conhecimento. É isso aí, ele não é especializado, ele não tem autonomia. Isso aí. Ele fica à mercê de reproduzir o que as pessoas fazem. E aí alguém que fez sabe o que está fazendo. Esse cara é um Esse profissional. aqui vai ser o diferencial. Não, na verdade ele é o profissional. Isso aí. E aí é educação. E quando eu fui continuando nessa minha linha, eu pensei o quê? O que acontece mais hoje em dia? Dentro dessa área de academia, em área de manutenção da funcionalidade do corpo, da autonomia do corpo, do envelhecimento. As pessoas automaticamente elas vão tendo o corpo em processo de degeneração. Elas vão se lesionar ou vão ser lesionadas na academia. Isso acontece muito. Ô, Matheus, corta pra mim. Isso aqui é lesão. Isso é lesão. Eu quero falar que esse negócio de falar de saúde não tá legal. Entendeu? Porque eu tô percebendo que eu tô uma bodega. Eu quero dedicar aqui, falar que eu percebo que eu tô todo torto. Cara, ó, eu já tô aqui corrigindo aqui, ó, que a Bia antes de gravar falou assim pra mim, Matheus. Senta direito que sua pança tá expansiva. Aí o pessoal detona aqui, cara. Eu tenho que voltar pra academia. E isso é um acúmulo de uma vida negligente com você mesmo. É né? isso. Na realidade é isso. É isso. Além de estar mal, eu ainda tô me exporro no ar. Assim, né? Vida negligente. Falou o quê? Você é o quê? Você é uma bodega que não se valoriza. Porque as pessoas têm esse pensamento, né? Eu tenho muito mais coisas importantes a fazer. Trabalho, tenho que trazer o sustento dos meus filhos, tem que ter minhas obrigações do dia a dia e vai se deixando de lado até o ponto quando você vai notar, você já perdeu as coisas. Eu costumo dar um exemplo incrível, antes da gente continuar na parte das especializações. Você só nota que você não consegue olhar para trás quando você tem que manobrar o carro e passar a mão por trás do banco. Se você não fizer isso, se você usar o retrovisor que é elétrico hoje em dia para manobrar seu carro, você nunca vai perceber. Então o desuso ou a negligência com você mesmo te leva a um grau de degradação que você só repara quando você não tem mais aquela função. Eu tô bem negligente. Eu quero chegar e dizer como não riam aí atrás das câmeras. Não riam, mas eu tô bem negligente. Mas é bem isso, cara. A gente negligencia muita coisa, né? Então, quando eu fui nesse foco, fui observando isso, falei, o que acontece? As pessoas se lesionam nas academias, as pessoas, pelo processo degenerativo, vão ter lesões progressivas, que é do envelhecimento, então tem que fazer um mestrado, uma especialização a mais em quê? Ciência da reabilitação. Então, praticamente, eu fechei o ciclo. Mas tudo bem. Vamos lá. Para deixar de exemplo mesmo, porque, cara, a gente no Brasil tem uma falsa modéstia que é mascarada de vou chamar de espírito de coitadinho, que você fica se colocando como, não, eu estudei pra caramba, eu sou bom pra caramba, né? A gente tem que ter a honra de falar assim, até porque você se dedicou pra isso, você fez isso, você é um cara especialista na tua área. A gente vai até brincar com alguma coisa aqui daqui a pouco, mas você é bom, você colhe resultados daquilo que você é hoje. E que é através do estudo, né? Através do estudo. Você, enquanto tinha uma galera que, não é que você não jogava bola, mas até que uma galera que só pensava em jogar bola, você estava se dedicando. E você vê que isso é uma reprodução, né? O cara faz isso na adolescência, aí ele faz uma faculdade e reproduz isso na vida dele, porque, eu fiz a faculdade, tá bom.
Então Isso. ele não continua estudando para se especializar e ser algo diferente. Você tem um diferencial. Aí Não ele é vira só o mesmo. naquela primeira fase. Ele é mais do mesmo. Isso aí. Ele mais do reproduz mesmo. na vida dele adulta, ele reproduz o que ele fez na vida dele de adolescente. E assim, por causa dessa falsa modéstia, o pessoal paralisa. Porque assim, não, eu estudei, eu sou bom, eu sou competente naquilo que eu faço, isso me rende frutos, eu sou honrado pelo meu trabalho, honrado pela minha dedicação, eu sou reconhecido. Quer dizer, hoje, óbvio, a tua hora-aula vive de hora-aula. Sim, ok, sim. remuneração hora-aula. 90% Ou da minha... hora-aula não, hora treino, hora... Como é que eu chamo isso? É hora-aula. Hora-aula. 90% do meu faturamento hoje em dia é de parte liberal, né? Que é atendimento personalizado. Atendimento 90% da minha renda é isso. Então, assim, a sua hora hoje, que eu não quero que você fale, mas é completamente diferenciada, porque Sim. você tem um número de horas por dia, você tem uma demanda muito grande pelas suas especializações, você se dá o luxo de chegar num patamar de hora que você diz, não, eu nem trabalho por menos que isso. Sim, e hoje em dia é extremamente justificável pelas especializações que eu tenho. Porque eu costumo dizer muito isso também, né? Que hoje em dia a gente vive numa sociedade onde tem uma gigantesca quantidade de pessoas com a capacidade incrível de falar com uma propriedade de assuntos que não tem propriedade alguma para falar. Não, o cara hoje grava, põe uma... Eu vi uma matéria... Dá curso, mete vários cursos aí. Não, ele põe uns livros atrás. Eu vi alguém falar isso. Põe uma câmera ligada de livros que ele nunca leu. Uns livros que ele nunca leu atrás e fala com a propriedade como se fosse formado, graduado, e coloca isso na internet, isso passa a ser verdade. E as pessoas acreditam. E as pessoas acreditam. As pessoas acreditam. O pessoal aqui no back... Eu tô com plateia Tem, hoje. Eu tô com plateia. Eu tenho plateia hoje. Mas... As pessoas acreditam, compram isso e vêm pro mundo aqui fora e diz, não, é assim porque o fulano gravou um vídeo. Quem é fulano? Então é um monte de especialista sem ser especialista em nada. E quando você nada. fala do valor da hora-aula, ela é justificável, que eu acho que é isso que a pessoa tem que procurar. A pessoa tem uma peça fundamental dentro do vocabulário dela, que é o porquê. Então, se você questionar por quê, você vai obter alguma resposta. Se você não obtém resposta nenhuma, você já acende uma luz vermelha que tem algo de estranho. Então, essas especializações e o meu estudo justifica o que eu cobro. É diferente, como eu te falei, a reprodução da vida adolescente na vida adulta. É diferente de um cara que cobra um valor alto, você não quer nem saber quais são as especializações dele, se ele fez algum tipo de curso, algum cursinho qualquer, e está cobrando mesmo um valor que uma outra pessoa cobraria. Só que a diferença é que eu consigo justificar o porquê aquele valor ali. Eu vou te falar, eu acho que esse negócio do valor é muito ampla a conversa, porque dá para os dois lados. Né? Uhum. Pô, Cadu, tu tá muito caro. Tem uma outra linha aqui no Brasil, que é a de denegrir o profissional. Sim, né? sim. Aqui não justificar o estudo da pessoa. Mas né? eu vou te falar que é cultural. Aqui no Brasil, você valorizam coisas e não pessoas. Você chega hoje nos Estados Unidos, uma caneca dessa é ridículo, é centavos. E o material humano é muito mais O valorizado. que importa é o material humano que vai limpar essa caneca. Por isso que eu te falei no início da conversa, né? Os nossos pesquisadores são muito mais valorizados lá fora do que aqui dentro. Porque eu vou te dar um exemplo claro. O artigo que eu publiquei no meu mestrado é equalizar. A maioria das pessoas não sabe o que é equalizar. Eu não sei o que é equalizar. Obrigado. Não, você... Obrigado, porque eu fiquei me sentindo mal de novo aqui agora. Eu já sou o negligente, agora eu não sei o que é equalizar. O que é equalizar? Então, dentro da cadeira científica, né, você tem as publicações dos seus artigos e eles têm uma qualificação. Então, quando você tem um artigo qualizar, esse artigo ele é publicado nas maiores revistas científicas do mundo. Então, quando eu comento isso com alguém que trabalha com pesquisa científica, o cara fala, caraca, tu tem um qualizar, cara. Pô, isso é muito sinistro, isso é muito difícil de conseguir. O pessoal, pega um qualis B, B2. Pô, qualizar é muito difícil. Então, se eu chegar lá fora e falar que eu tenho um qualizar, o cara me recebe com todas as pompas lá. Aqui fora eu falo que eu tenho um qualizar na academia. Na área acadêmica. Não, na academia mesmo que eu trabalho, o cara vai falar assim, tá, pô, legal. Então,
É realmente isso que você falou. Falava As assim, pessoas não eu valorizam. tenho um Qualizar, eu falo, eu tenho um É Jeep o quê? Renegade. É manteiga? Eu tenho um é Jeep, manteiga, eu tenho um Jeep Qualy? Renegade. Nem sei se pode falar marca aqui. Aqui a gente pode falar o que quiser. O patrocinador deixa falar tudo aqui. Então o cara vai achar que é manteiga. Então, realmente, as pessoas não valorizam isso. Então, elas acabam comprando coisas inferiores porque elas não valorizam. Elas não procuram nem saber o que elas estão comprando. Porque aí você, assim, sua história, você já estava formado, já tinha um monte de especialização. E eu entrei nesse negócio da carga horária, da hora-aula, porque isso você já tinha uma hora-aula top, né? De ponta aqui no Rio de Janeiro. Não sei como é que funciona isso nos outros estados, mas aqui no Rio de Janeiro já era ponta. E você já estava casado, já. Quem sabe a tua rotina, acorda 4 horas da manhã. Eu acordo 4h30. Aí a minha primeira aula hoje é 6 horas, mas por muito tempo, por alguns anos, foi 5h30 da manhã, minha primeira aula. E terças e quintas eu fecho no final do dia mesmo, eu fecho a última aula às 10 horas da noite. Mas por estar casado, por querer dedicar um pouco mais à família, hoje em dia, segunda, quartas e sextas, eu paro mais cedo, para ter uma dedicação um pouco mais para a família. Mas é legal, assim, você fala aula, mas assim, eu sei que você faz um trabalho assim, pega uma aula, mas não é uma simples aula, é uma aula de reabilitação. O cara que, botou prótese. Muitos alunos com prótese, muitos alunos com problemas degenerativos, doenças crônicas, que até mesmo o meu artigo foi publicado com uma doença crônica. E o mais legal, cara, é que o cara faz uma cirurgia, um médico cirurgião lá, e ele já te indica, né? Que ele fala, cara, ó, pra você ter uma habilitação, você procura esse cara aqui e tal. Isso é que é o currículo, né, cara? Isso é história na profissão. E eu tenho uma outra frase muito emblemática que é: o corpo humano, ele não tem peça de reposição. Então você tem que ter muito cuidado com quem você deixa o seu corpo. Porque se você fez uma prótese e você coloca... Tu já está com uma peça de reposição que não é original de fábrica. Que é a prótese. Até tem peça de reposição, mas não é original de fábrica e não funciona como uma original. Mas se você já colocou uma prótese ali e você vai reabilitar aquilo com qualquer pessoa, você pode não reabilitar bem, você fazer um processo ali, em vez que seria de reabilitação, gerar um outro problema e você tem que passar por uma nova cirurgia. Não, e o negócio é o seguinte, não é porque o cara é professor de educação, a gente está falando de especialização. Exatamente. Não é porque ele é um professor de educação saber tudo. física, é que ele tem que saber tudo. O médico... eu tenho vários alunos médicos já, então às vezes ele me pergunta assim, mas o que é quadríceps? Não é que o cara seja negligente da área dele não, só que o cara é cirurgião plástico com especialidade em nariz. Ele não vai lembrar, ele tem que saber tudo da face, ele não vai lembrar uma coisa específica. Ele tem uma especialização. Isso aí. Então assim, aí voltando eu fiz várias perguntas dentro de uma e não consigo concluir meu raciocínio. Mas é porque o assunto é interessante, é bom, aí a gente evolui, mas você pega já casado, já com essa dedicação, com uma hora-aula top no estado do Rio de Janeiro e tal, isso tudo, e fala assim, cara, eu vou parar para fazer um mestrado em reabilitação. Foi bem difícil. Como é que é? Qual é a chave que vira? Por que eu estou perguntando isso? Porque eu quero que o nosso público tenha acesso. O que leva uma pessoa a continuar estudando? O que leva uma pessoa a continuar estudando? O que leva uma pessoa a querer mais? Porque aqui está o segredo do que a gente tem falado aqui, que pode mudar a vida. E você pode falar uma parada agora que vai dar um clique a quem está nos escutando e dizer, é isso que eu vou fazer. Então, o podcast é uma coisa que fica guardada aí. Alguém vai escutar a gente no dia do lançamento, mas pode escutar 6 meses depois e falar, cara, que legal isso que esse cara falou, e é uma oportunidade. É um podcast educacional, é educativo, é de trazer histórias que vão mudar a vida das pessoas. Cara casado, estabilizado, uma condição de vida boa, sem falsa modéstia. Já tinha viajado para vários lugares do mundo. A gente vai falar ainda da sua área de atleta mesmo, né? Que não é porque é professor de educação física que não é atleta, mas você também é atleta. E decide fazer, cara, eu vou parar, eu vou dedicar mais tantas horas da minha vida. Eu passo a noite, em claro, escrevendo artigo, estudando. O que faz um cara parar tudo e falar, eu vou fazer um mestrado agora, já nesse top, né? Um topo aqui, você fala, vou fazer mestrado. O que você acha que o mestrado, aonde ele te levou e o que te deu esse motor de falar, eu vou fazer? Eu acredito principalmente que uma vida sem objetivos é uma vida vazia, né? Eu acho que se você para pensar, toda evolução
vem de você traçar um objetivo específico. Então você olha, você foca naquilo ali, você traça aquilo ali como meta. Então, se você analisar, o corpo, ele já é assim. Se você estagnar alguma coisa, você começa a ter desuso daquela coisa específica ali. A mente humana também é assim. Se você deixar ela muito tempo em desuso, você começa a esquecer várias coisas que você Muitos tem. problemas de mente específico. são O causados... Alzheimer hoje em dia, O Alzheimer, né? é certo isso, né? Por estudo que o Alzheimer é causado por Falta de sociabilidade, falta de comunicação entre pessoas, isso pode avançar um processo de Alzheimer, né? Então, o que aconteceu? Eu já tinha falado isso aqui antes, né? Para mim, o meu limite máximo são 2 anos. Eu já começo a ficar incomodado com aquilo ali. Então, 2 anos já penso assim, eu tenho que fazer alguma coisa. E apesar de eu ter uma vida totalmente estruturada, eu parei e pensei o seguinte, cara, pode ser melhor. Isso. Pode ser melhor. Show. Então, não é porque tá bom que Não você... pode ficar melhor. que você vai se adaptar àquilo ali, vai estagnar, vai achar que está tudo ótimo. Pode ser melhor. Eu acho que o objetivo é esse. Todo mundo tem que ter certeza disso, que pode ser melhor. E vai ser melhor. Basta querer. E eu escutei uma frase, e para ser melhor não quer dizer que vai ser fácil, não. Porque foi muito difícil. Não tem relação. Para eu fazer esse mestrado, eu tive que diminuir um pouco a minha renda, que eu tive que diminuir um pouco a minha carteira de alunos. Ok. E tive que me dedicar muito. Então, imagina um cara que acorda esse horário e vai dormir mais ou menos o horário que eu falei. Como que ele vai estudar? Então, passei várias noites em claro. A parte Final que eu de tava, semana. fim de semana, eu deixei de ter o convívio com a minha família. Mas é claro que isso foi associado a uma conversa com a minha esposa e falar com ela só. Eu vou me dedicar um pouco mais nesse período aqui, mas vai ser por um certo tempo. Então, você tem que ter um apoio dentro de casa também. Mas, quando eu parei para pensar nisso, eu falei assim, cara, tá bom. Mas pode melhorar. Então, existiu um sacrifício. E existe uma recompensa. Isso aí, que existe uma recompensa. Eu vi uma frase essa semana que era justamente assim. Quando você estiver passando por algum problema e estiver ficando muito ruim, você pode ter certeza que está chegando num ponto limite para melhorar. Porque o corpo funciona assim também, né? Quando você começa a ficar muito cansado, é porque você chegou no seu limite. Então, é aquela zona ali que você tem que começar a trabalhar para que ele avance. Então, nada vai ser fácil. Mas nada que não é fácil é uma coisa também que pode melhorar demais. Então, esse foi o ponto-chave para mim. Cara, tá bom, mas eu quero que melhore mais. É o músculo cresce com a ruptura Isso da aí, fibra, não é isso isso? aí. Você sofre... Eu sou especialista. Eu sou especialista. O músculo cresce. Mas exatamente, a analogia que você fez foi perfeita. O músculo ele só evolui a partir de uma agressão, que depois ele precisa de uma recuperação que ele vai evoluir. Então, isso a gente falando de maneira bem vulgar para as pessoas entenderem. Então, você precisa fazer isso. Tudo que você vai conquistar na sua vida vai ser com sacrifício. Se não for com sacrifício, você não dá valor. A gente vê esses exemplos, né? Muitas vezes a pessoa tem um dinheiro de família e para ela tudo é tão fácil que ela não se dedica muito a ter mais coisas. Tá bom do jeito que tá. E aí descansa, e aí paralisa, e aí é muito doido isso. Exatamente. E aí? O cara estuda, o cara faz mestrado, o cara faz isso tudo e... Como é que é correr 42? O que leva um indivíduo insano? Correr 42 quilômetros. Não é 42, né? Você vai me corrigir. Não, são 42, 195. 195. Não, toda vez eu falo, porra, pra que correr 42 quilômetros? Não, 42, 195. Assim, eu acredito muito numa coisa, Kleber, assim, pra gente vender o nosso trabalho, né? A área que a gente... Calma aí. A equipe técnica tá destruindo a gente hoje. Já é a segunda vez. Não, tem que... Bota no modo avião isso, por favor. Pô, bota no modo avião aí, por favor. Vocês estão acabando com o meu podcast. Pô, vocês aí estão brincadeira, destruindo. Toda vez eles boicotam alguém, Cadu. Você tava no meio de uma explanação, toca o telefone, entendeu? Toda vez tem isso. É um absurdo. Então, como eu falei... Eu até me perdi aqui onde que a gente estava. Tava falando sobre a dedicação de correr 42. Então, eu acredito muito numa coisa. Não tem como você ser profissional
até parece ser um pouco preconceito, mas não é. A sociedade é preconceituosa. Quando eu falo preconceito, ela faz um pré-conceito devido a uma imagem que ela enxerga. Então, se eu sou profissional de educação física, eu tenho que ser ativo, atuante em alguma área de esporte, alguma área específica. E assim, não é só porque você está o dia inteiro na academia dando aula que você malhou. Não treino quase nunca. Eu treino no último horário do dia, com a última energia que sobra no meu corpo, mas eu tenho que fazer, porque eu tenho que, no mínimo, transparecer um aspecto saudável. Eu costumo falar isso também. O cara não precisa ser fortão, o cara não precisa ser grandão para ser professor de educação física, mas o mínimo, uma imagem saudável, cara tem que ter. Assim, por mais que pareça preconceituoso, não é preconceito. Mas você diz, o cara não cuida nem dele, vai cuidar de mim? Isso aí, exatamente. Acho que é por essa área. O cara... ele não cuida dele. Olha como é que ele tá. Eu acredito que você não vai procurar um dermatologista com a pele toda carcomida. Você não vai procurar uma consultora de imagem que se veste mal e porcamente. Então, você tem que ter um mínimo que espelha a profissão que você tem. Eu brigo muito aqui. Eu brigo não, né? Não sou eu que falo direto, mas as coordenadoras brigam muito aqui com o aluno de enfermagem. Porque assim, o cara é aluno. Aí ele usa o jaleco dele, vem sem o jaleco. Usa o jaleco dele sujo, vem com um sapato não apropriado para um ambiente hospitalar, e a coordenadora cai de pau nele. Fala, cara, você entraria nesse... Você gostaria de ser atendido por um enfermeiro com um jaleco sujo, amassado? Primeira coisa que eu tô cuidando aqui é de como você vai se apresentar. E não rola. E pessoal, aqui tem brigas homéricas aqui entre a coordenação. E esse assunto de imagem é muito legal, né? Porque... a educação física tem essa visão, né, dentro de uma academia, uma visão de uma pseudo-informalidade. Não é porque tem uma pseudo-informalidade que você vai ter um comportamento informal. Aquilo ali é seu trabalho. Então, o seu comportamento, ele contribui para o seu sucesso profissional, a sua aparência contribui para o seu sucesso profissional, a sua vestimenta contribui para o seu fruto profissional. Então, tu vê muita gente passando por isso hoje em dia. Isso é legal porque, assim, a maratona, você corre só 42 não, tu corre... Já corri 63. 63. E assim, mas não tem nada a ver só com a estética do seu corpo, tem a ver um desejo de você... de superação, de autossuperação. Superação, acho que tem muito isso, eu acho que o atleta, ele tem uma... Eu estava até conversando com o André, que ele trabalha aqui no nosso financeiro, ele está com 50, e competiu o final de semana agora no Master de Jiu-Jitsu. Não, Judô. Judô? Master de Judô. Ele é faixa preta e competiu no Master de Judô. Tava há mó tempão por causa da pandemia, sem treinar, sem nada. E ele chegou aqui hoje empolgadaço e falou assim, pô, cara, muito bom. Aí ele falou, como é que foi? Ele falou, cara, tomei uma surra danada. Mas é motivacional, né? Tipo assim, eu perdi, de 4 lutas ele perdeu 3... Mas ele falou, cara, mas não é o perder ou ganhar. Eu competi, né? É o competir, é o tá ali, tá vivo, é fazer alguma coisa extra, né? E eu acho que isso é um diferencial do cara que parte pro atleta. E a gente espelha muito os nossos alunos, né? Então, eu acredito que você tem que ter uma certa imagem para você... Você tem uma equipe de corrida, né? Você tem uma equipe hoje em dia tá parado, mas eu já tive. Você já fez o jabá do Cadu? Do Cadu? Você já fez o jabá dos... A gente tem uma arrobinha aqui, ó. Cadê o Robinha? Mostra aí. @Cadu... Não, Gonçalves.cadu. Gonçalves.cadu. É ponto. Gonçalves.cadu. Vai, Gonçalves.cadu. Sigam o Cadu nas redes sociais. Tá precisando. Sem seguidor. Você tem uma equipe de corrida, você sai com a galera, corre. Hoje em dia eu tenho dois meus alunos de treinamento personalizado, então eu corro com eles sempre, né? A gente marca alguns eventos, mas eu já tive uma equipe de corrida também, que era Corporis de Limne, que a gente fazia vários eventos de corrida num ano, que é até outra área que está dentro da educação física. Mas eu acredito que o profissional ele tem que ser o espelho, ele tem que espelhar o desejo que o aluno gostaria de ter na vida dele. E eu tenho até um exemplo claro hoje em dia. Eu tenho um aluno específico que ele é auto-executivo de uma empresa.
Então, aos 44 anos, o médico deu um diagnóstico para ele que se ele não procurasse uma atividade física, ele já tinha sido meu aluno num período da vida dele, ele não voltasse a fazer atividade física, ele fatalmente não chegaria aos 48 anos dele de vida. Uau. Por Porque quê? o estresse era muito alto, a alimentação era ruim. Eu entendo E ele, eu entendo ele. Aí tá vendo, né? essa- Ei, Deus, eu entendo. essa parte era muito complicada da vida dele se dedicar a isso. E a partir do momento da pandemia, ele resolveu pedir demissão dessa empresa e foi assumir uma outra empresa, mas com condições específicas para que ele se dedicasse um pouquinho mais à vida, à saúde dele. Então, hoje em dia, a partir de 2 anos que ele começou a se dedicar, ele perdeu aí seus 16 quilos. Ele hoje em dia tem se você mostrar uma foto e a outra, são 2 pessoas totalmente diferentes. Ele rejuvenesceu aí cerca de 15 anos. Uau. E ele sempre Será que falava isso vai assim, acontecer comigo, gente? cara, Será que se eu tratar eu vou dar uma rejuvenescida? ele falava assim, cara, pô, eu me espelho muito em você, porque, pô, apesar de você trabalhar muito, eu conheço a sua vida, eu sei que você gosta de praticar lá teu esporte, que é a corrida, então eu resolvi também dedicar algo à minha vida. E a última informação que eu tive dele é que ele tinha o uso irregular de bebida alcoólica, né? Ele aprecia muito vinho. E ele falou pra mim assim, cara, eu tô chegando num ponto que todo dia que eu bebo um vinho, no dia seguinte eu não consigo treinar direito. Só que os benefícios que o treinamento me traz, eu me sinto tão bem com os benefícios que eu tô começando a julgar se é interessante eu beber ou não. Aí ele falou pra mim, cara, o meu próximo passo agora é ou parar de beber ou beber muito pouco. Então tu vê a mudança que aconteceu na vida dessa pessoa. De vida, de hábito, tudo, né, cara? De tudo. de qualidade. E olha só, eu tava pensando uma coisa aqui que me veio à memória. Você é prova viva do seu trabalho, né? Você tem um joelho operado. Tem. Você tem um joelho operado e corre 60 quilômetros. Eu não caminho... Não só o joelho, né? Eu tenho 3 hérnias também. Tem 3 hérnias na região... Ter uma dificuldade não é empecilho para fazer exercício. Não é empecilho para fazer exercício. É um fator limitante, mas nada que possa ser contornado com um treinamento específico e direcionado para aquele problema que você tem. Como o meu é um problema de hérnia na região lombar, eu posso fazer minha atividade desde que eu tenha uma manutenção do meu peso reduzido, senão os impactos são aumentados devido ao meu excesso de peso. Então, com fortalecimento muscular adequado, principalmente da musculatura do core, que é a musculatura do abdômen paravertebral, eu consigo praticar essa minha atividade. Então, não tem nada que seja limitante hoje em dia. Pô, para ser limitante, o cara tem que ser muito ferrado. Mas se for direcionado de maneira adequada, ele vai conseguir fazer uma atividade física. Eu vou te falar que é muito sinistro, porque eu esqueci o nome daquele rapaz que está fazendo um programa da Globo agora, que ele perdeu o movimento das pernas. Fernando. Eu vejo aquele cara e falo, cara, que maneiro, né? O cara perdeu o movimento, era atleta, perdeu o movimento, mas ele não parou. Então ele não pode, não tem movimento, não exercita, mas o resto do corpo do cara é super exercitado. Então... Embora não tenha movimento, com certeza ele faz algum trabalho fisioterápico para fazer manutenção da massa muscular que ele tem ali da perna. Embora ele não tenha movimento, mas são gerados movimentos que não dependem dele para fazer uma mínima manutenção daquela musculatura da perna, tirando o treinamento que ele faz específico para a parte superior, que ele necessita, né? Hoje em dia, a locomoção dele depende dos braços. Então isso foi levando uma coisa a outra, até ele chegar numa parte de esportista, que ele foi atleta paralímpico de remo. Uhum. Então tu vê que a atividade física, na vida dele, foi um divisor de águas, que além de preparar o corpo dele, a parte social dele melhorou demais. Ô, Cadu, a gente autonomia, tudo, né? Mas eu vou te falar, tudo vem dessa regrinha. Todas as pessoas que eu tenho entrevistado, cara, as pessoas falam, determinação, força de vontade, querer. Se isso não tiver envolvido, esse cara podia ter se entregue Não, agora eu sofri um acidente, eu tô cadeirante, eu paro. Mas ele não parou, ele é determinado. É remar contra a síndrome de coitadinho, né? A síndrome de coitadinho. A síndrome de coitadinho mata muita gente boa. E a gente tem uma política dessa no Brasil, né? Política não política pela palavra, mas uma cultura. Vou botar cultura. Se vitimizar é legal. É legal as pessoas tendo pena da minha condição. E aí paralisa tudo, né, irmão? Você para com tudo, você para e se vitimizar em qualquer área da sua vida. E aí você fica paralisado. Você vê que essas pessoas que se destacam, ela tem determinação, vem problema, todo mundo passa por problema, mas ela não paralisa, né? Isso foco, né? Tem um foco tremendo. Mas assim,
17 anos de academia, né? Fazendo reabilitação e tal. Quais são as coisas mais estranhas que você já viu na academia? Porque eu vejo muita coisa estranha na academia. É um negócio estranho a academia. Assim, hoje em dia eu te falo que eu já abstenho muita coisa. Antigamente eu ficava indignado. Eu ficava, nervoso. Hoje em dia a única coisa que me indigna quando eu tô numa rede de academias aí famosas que não tem tanto professor para olhar todo mundo, é quando eu vejo um senhor e uma senhora. Aí eu ainda sinto aquilo ali e falo assim, vou tentar dar uma ajuda aqui. Mas antigamente eu me indignava com tudo, mas hoje em dia eu vejo e abstenho. Veio e... Abstenho. Ô, Matheus, os vídeos estão aí? Não. Coloca os vídeos pra mim. Eu queria... Porque eu vejo determinadas... Tanta coisa esdrúxula, né? Olha esse movimento. Percebe esse movimento? Esse movimento completo. Desenvolvido. Olha como é que fica o indivíduo fazendo isso. Tem mais. Olha Olha o sapatinho. o sapato que o indivíduo vai pra academia. Olha a complexidade desse movimento. Olha esse. Malhando. O que ele tá malhando? Não, aí a gente consegue observar bem, né? Que você vê que tem uns... Olha esse, gente! Não, pelo amor de Deus, sem comentário agora. O que é o côncavo e o convexo? Meu Deus. Olha isso, gente. Cara, a lesão aí é certa, né, mano? Não, a lesão é certa e você também vê que você não tem quase trabalho muscular ali. Esse aí tem trabalho muscular. Não, assim, eu vejo... A gente... Eu vejo a galera na academia que põe... E a gente falou de coisa tão técnica, mas vamos voltar pro braçal assim do dia a dia. Cara, o cara põe um peso que ele não consegue fazer o movimento, né? Ele fica fazendo aqueles negocinhos assim. Parece até que tá com... Estribuchando, ele tá resto de vida. Aí não Parece faz... uma barata morrendo, não né? Não adianta nada, né, cara? Não, porque o principal é você trabalhar a amplitude do movimento completa. Por quê? Para você ter grau de força em todas as fases daquele movimento. Por exemplo, vou te dar um exemplo claro. Existe um teste hoje em dia que a gente faz para a funcionalidade do corpo, que é o teste de sentar e levantar de algum lugar. Que isso é determinante se a pessoa está com a função corporal para o dia a dia dela, para a autonomia dela ou não. Então, se a pessoa consegue sentar e levantar de algum local sem ajuda de ninguém, mas ela está com uma assim, função cadeira. Local o quê? Cadeira assim, assim, se eu tô levantar, pode dar aquele impulsinho? Pode até dar um impulsinho, mas se você tiver a autonomia de fazer isso sozinho, já não está tão ruim. Então, gente, eu tô conseguindo levantar e sentar na moral, eu quero dedicar aqui, falar que eu recebi o primeiro elogio do podcast aqui, palmas para mim. Eu recebi o primeiro elogio porque eu consigo levantar e sentar sem apoiar em nada. E isso vem através do quê? De você ter força em todos os pontos desse movimento. Então, se você tem perda de força em algum ponto desse, quando você for sentar, tu vai cair. Você já viu aquelas pessoas que vão sentar e se joga. Perde a força e cai. E tem aquelas pessoas que vão tentar levantar, não tem força, tem que se apoiar em alguma coisa. Um indivíduo que faz um negócio desse aí, ele tem força só naquele pequeno grau ali. Então, é o que a gente volta a falar da especialização das pessoas entenderem. Tem alguns professores que entendem que força é gerada através de carga. Se fosse isso, estava todo mundo lá no porto, não desmerecendo a profissão, mas puxando peso lá de estivador. E esse é o cara mais especializado em musculatura do mundo. Mas você vê que o cara ali vai ter um grau de força só naquele movimento ali. Para a função do corpo dele... Mas aquele cara que tem um sapatinho, ele não tinha nem movimento. Ele tinha nem panturrilha. Nem uma panturrilha dele. Parkinson só, a gente que achou que ele tava fazendo movimento. E tem alguns profissionais que acham que isso é realidade, né? Que vai encher o cliente de carga, é o diferencial, vai lesionar o cara. É o diferencial, né, cara? Eu vejo uma galera na academia aí, eu não tenho propriedade para criticar a área. Você tem propriedade porque você é da área. Mas eu vejo um pessoal que, às vezes, deixa o cara fazer uns movimentos e parece que desliga, né? E aí é o profissional médio, né, cara? É um profissional que se mantém, vai se manter naquela vidinha, não vai se destacar. Eu lembro, Kleber, que logo quando eu comecei a trabalhar, que eu era estagiário, eu vi os caras dando personal assim, eu pensava justamente, o que eu posso fazer para me diferenciar, para eu ser aquele cara que vai ser escolhido pelo um cliente. E foram esse caminho que eu te falei das especializações. E eu lembro que eu observava justamente esses erros em todos os profissionais. Né? Eu ficava ali, mas eu não ficava ali à toa. Eu sempre estava ali observando. Então, eu sempre planejava assim, cara, um dia eu ainda vou ser dessa academia que eu trabalho há 19 anos, eu vou ser o cara que vai mais ter aula, mais aluno de personal aqui. E isso hoje
foi concluído. Eu sou o profissional ali que tem mais alunos de personal dentro daquela academia. Mas isso tudo a custo de especializações, de critérios de atendimento. De pagar um preço. De pagar um preço. Assim, eu tenho perguntado isso para todo mundo, porque as coisas não são mágicas. E as pessoas quando olham, acham que é mágica. Foi o que eu te falei, querem reproduzir alguma coisa que elas não lutaram para ter. Não foi mágica, tem um preço, foi pago e alto. E qual foi o preço? Cara, o preço foi muitas vezes deixando de curtir as coisas que eu gostaria de curtir, deixando de conviver com as pessoas que eu gostaria de conviver. Uhum. Mas eu te garanto que tudo, se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria tudo da mesma maneira. Porque... Valeu a pena? Valeu muito a pena. O objetivo alcançado valeu muito a pena. A dedicação... Que não parou. Não parou? Não parou. Quando eu falo pra minha esposa que eu quero fazer o doutorado, ela já fica de cabelo em pé. Mas aí o cara pensa assim, pra que o cara vai fazer o doutorado? Porque não tá bom. Se as pessoas tiverem isso na cabeça, que nunca tá bom, você sempre vai ter alguma coisa para te empurrar para uma melhora. Já dizia E não é insatisfação, não. Não é insatisfação. Não é insatisfação, não. Já dizia o poeta, né? O excelente, o maior... Você consegue. Pô, vocês ficam cortando a minha linha de raciocínio. Desculpe agora. Vocês Pode botar até musiquinha no fundo, né? Põe aquele erro na edição. Desculpe. Não, mas o maior dificuldade do excelente é o bom. Isso aí. Porque quando o cara acha que tá bom, ele paralisa. Entendeu? A maior dificuldade é o bom. E o cara, quando se conscientiza que tá bom, ele para. E eu acho que o cara não pode parar. A vida é feita de movimento. Literalmente. A vida é feita e você vê, vamos dar esse exemplo de novo. Se você para o corpo, ele morre. Então, para isso é tudo, né, em todos os setores da sua vida, você tem que alinhar dessa maneira. Você entender que é dessa maneira. Eu acho que o Criador ele foi sábio na sua plenitude. Uhum. Ele já mostrou através da nossa fisiologia que deve ser assim, então na nossa vida tem que ser assim também. Se você tivesse que deixar um conselho para a galera que está começando a estudar educação física, a gente está falando de área de saúde, né? Isso é uma coisa muito legal, né? A educação física foi acrescentada realmente à área de saúde. A gente é da área de saúde. Vocês tiveram agora na época do Covid, todos os professores de educação física foram selecionados para trabalhar, ficar de E foi uma área fundamental, né? Até mesmo para manutenção da imunidade. Foi uma área fundamental. Foi bastante atuante nesse período, né? A galera começou a se exercitar em casa, né, cara? Eu lembro que uma coisa muito bonita que eu vi foi quando eu estava indo daqui do município do Rio de Janeiro para um município da região dos Lagos e estava no auge do lockdown e eu vi que as pessoas começaram a ter consciência da importância da atividade física. Eu passei na Via Lagos e tinha uma pista que ela estava parada em construção. Dezenas e dezenas de pessoas caminhando. Eu acredito que essa parada, né, essa pandemia, trouxe essa consciência da atividade física e dos benefícios que traz para o corpo. Como é que ficou para vocês, assim, na época da pandemia, em questão de aula? Porque tinha academia, tinha o presencial. Como é que foi? Teve uma adaptação a esse movimento online, essa questão da videoaula? Como é que foi para a carreira? A gente sofreu uma adaptação muito grande, né? Assim, eu, graças a Deus, como eu já desempenhava esse tipo de trabalho há algum tempo com alguns alunos meus, que nem são aqui do Brasil, eu tenho aluno na Suécia, eu tenho aluno nos Estados Unidos, em Orlando, em Boston. Faz online mesmo. Como é que é? Põe câmera, filma o cara. Eu já tinha desenvolvido já mais ou menos uma técnica de aula que é o quê? Hoje em dia você tem os fones sem fios, né? Uhum. Então a pessoa posicionava o telefone de uma maneira, eu conseguia enxergar o que ela estava fazendo totalmente ali naquele momento e eu falava no ouvido dela. Então era como se eu estivesse ali presencialmente. Como eu já tinha desenvolvido isso antes, quando estourou o lockdown, eu tive perda de 5% dos meus alunos. Caramba. Eu consegui converter todo mundo que era presencial para online. Inclusive, tem alunos hoje, inclusive esses altos executivos, que eles continuam fazendo online porque para a vida deles é muito mais fácil. Aí você acompanha tudo, acompanha movimento, faz tudo. Correção, consigo fazer tudo. Tudo através das imagens
Eles têm algum equipamento especial em casa? Não, o equipamento que a gente tem é esse telefone, tá aí, ó. Telefone e internet, funciona para tudo. Tecnologia, né? Foi um divisor de águas para a gente também. Foi, não foi? E foi autorizado pelo conselho, né? O conselho autorizou isso. Então, o conselho de psicologia também autorizou o atendimento online, né? Isso foi um divisor de águas incrível que está levando acesso à atividade física a pessoas em lugares que elas não tinham antes. Essa minha aluna da Suécia, ela trabalha numa empresa que é no meio da neve. Então, ela precisa de um auxílio para praticar uma atividade física segura, porque a dela é para a saúde dela mesmo. Foi aconselhamento médico. Wellness, cara, eu tô muito... Atividade física voltada para a saúde, bem-estar. Eu tô muito profissional. O podcast tá me enriquecendo muito, Beatriz. Você tá entendendo? Agora é o wellness. Se o pessoal perguntar, tu malha? Eu falo assim, não, é o wellness. Cara, astronauta tem que fazer, né? Isso, você não ferrou, falência total do corpo. Astronauta tem que fazer exercício. E o corpo, ele tende a chegar num ápice, né? Você tem um ápice da sua função corporal e depois ela começa a degenerar. Isso é natural do organismo vivo, né? Ele vai morrendo ao longo do tempo. Se você não faz uma manutenção para você ter esse processo meio que freado e com uma qualidade maior até o seu final de vida... Eu estava conversando com o Robson, né? E que é enfermeiro gerontólogo. Uhum. É especializado na gerontologia, na galera de mais idade. E assim, o pessoal começa a se cuidar muito tarde, né? Quanto mais cedo, vai retardando e vai dando uma qualidade de vida melhor. Foi o que eu te falei, daquele processo de você olhar para trás para manobrar o carro. E quando você precisa, já era. Mas tudo que a gente tem de graça, a gente não dá valor. Não dá valor. E a gente tem saúde, e aí não dá valor. E é o que você falou lá no início. Para tudo, faz qualquer coisa, mas não cuida do corpo. Não cuida da máquina. Cuida do carro. Leva o carro no mecânico, mas não faz uma atividade. E agora, nesse momento, eu estou falando para mim mesmo. Eu estou falando para que eu possa escutar esse podcast. E tem uma mudança de vida. Eu mesmo posso escutar esse podcast. Mas tu para fazer qualquer coisa, mas não cuida do seu corpo. Porque é de graça. Porque tá aqui, já tá... Aí você não valoriza. Mas ao passo que você tinha que valorizar, porque vai gerar uma e eu acredito que para tudo tudo na vida tem que ser assim, né? A gente pode usar esse exemplo para tudo na vida, né? A gente tem que se esforçar para dar valor às nossas conquistas, né? É muito legal, muito legal. Mas fala para mim, se você tivesse que deixar agora uma mensagem para quem está começando na estrada, apesar de ser novo, 39 anos, tu tá novo pra caramba. Mas já tem uma estrada, dá aula há muito tempo, tem umas especializações, tem isso tudo. Alguém que está começando agora, que tu tivesse que deixar uma mensagem. E aí não importa muito se é jovem ou se a ficha caiu agora, escutou esse podcast e falou, cara, eu quero mudar minha história, eu quero parar de abandonar, eu quero parar de procrastinar, eu quero realmente ter uma formação, eu gosto de educação física, de repente vai te procurar na rede social. Mas se você tivesse que deixar uma mensagem para essa galera que está começando na educação física, o que tu fala para o pessoal? Eu acredito que a mensagem principal seria essa. O conhecimento, ele se constrói. Você nunca sabe tudo. Então, você não tem que parar nunca. Você nunca tem que sentir que... Aquela frase que eu falei antes, que tá bom. Porque o conhecimento, ele é uma construção. Você sempre vai colocar um tijolinho a mais no seu muro ali de conhecimento. Então, se você saiu da faculdade agora, continue estudando. Procura ler mais. Procura todos os assuntos específicos da sua área, a área que te interessa. Então, fique numa constante crescente de conhecimento. Acho que isso é o principal. Você parar não vai te levar a lugar nenhum. Não vai te fazer diferencial nenhum no mercado de trabalho. Cara, bem legal, bem legal. Caduzão, obrigado. É um prazer. Obrigado por esse tempo aqui de qualidade que você deu pra gente. Obrigado pela tua história. Aquilo que a gente estava falando até outro dia no background, assim, as pessoas não sabem da tua história, não sabem de onde tu veio, né? Aonde, não sabe, é verdade, você é um cara reservadão, assim, não sabe nem aonde você tá, mas parabéns pela tua história, pelo que você construiu. Mais uma vez, a gente tem essa mania de se colocar numa posição de inferioridade ou de uma falsa modéstia, mas não, você é um cara que, através da tua profissão, você conquistou muita tudo que eu tenho coisa. hoje.
conquistou muita coisa, é um cara que, pô, viajou o mundo. Hoje você pode, eu tenho um relacionamento contigo, eu sei que você pode bancar, tem corrida na Argentina, eu vou pra Argentina correr. Então, a tua profissão, a tua dedicação te proporciona coisas que não são corriqueiras, não são regulares. Você tem hoje uma liberdade maior de escolher o que você vai comer, o que você vai vestir, onde você vai treinar, quem você vai atender. E tudo isso fruto do trabalho de estudo e dedicação, né? Trabalho de estudo e dedicação. Eu acho que então, assim, isso é uma satisfação plena isso. Isso é parabéns pela tua dedicação, parabéns pela tua história, parabéns pros teus pais, né, que te levaram até aqui. Brigadão. Um prazer. Eu não vou dar parabéns para sua esposa, depois eu falo com ela. Não vou dar parabéns, depois eu me entendo com ela. Mas, cara, assim... Inclusive, estou saindo daqui para dar aula. Vai terminar aqui. Vou continuar dando aula. Mas, gente, obrigado por ter acompanhado esse podcast até aqui. Eu espero que a história do Cadu tenha te enriquecido, falando sobre saúde. Eu espero que você cuide de você, cuide da sua saúde. O host que vos fala vai tomar vergonha. Eu vou voltar para academia, eu vou me dedicar, porque eu sinto que eu tô bichado. Mas vai dar tudo certo. Bom estar com você. Obrigado, eu espero que você curta, compartilhe. Esse material que a gente está produzindo aqui é um material para edificar a tua vida, para te estimular. Então, assim, compartilha com todo mundo, tá bom? Até semana que vem. Abração.